Cara, a matéria é a mesma, a matéria é idêntica, é ondulatória, só que o nome, agora tem um nomezinho, o nome é assim, ó, acústica. É verdade, pra galera que gosta de música aí, alguma coisa vai ajudar aí, vai fechar. Primeira coisa de acústica é saber que na acústica a gente estuda o som. O objeto de estudo aqui é o som. E nós acabamos de ver que o som é uma onda longitudinal, mecânica ou eletromagnética? Mecânica é partículas de ar sacudindo, né? Não precisa ser ar, poderia ser um sólido também. E poderia ser no líquido. Dá para escutar quando está mergulhado na água. E dá para escutar muito bem, inclusive, quando... muito mais que isso, ó. Quando eu boto a orelha aqui e bato, fica muito mais intenso o som do que quando eu escuto aqui de fora. E por isso mesmo vocês escutam a voz de vocês de forma alterada comparada com as pessoas escutam. Porque o som que chega, né, no teu sistema auditivo é pela caixa craniana e não pelo ar. Então tu sempre tem a sensação de que tua voz gravada está errada e na verdade não. É tu que está errado ao conhecer a tua voz. Não fique chateado, né? Nada pode ser pior do que vocês estão escutando. Ô galerinha, eu digo isso por causa daquele negócio do telefone que eu te contei, né, cara? Porque eu sou o rei de ser confundido com mulher. Eu dou uma engrossada na voz. Não. Tá? E aí, pois a senhora deseja o quê então? É isso, cara. O diretor fala que às vezes quando eu tô puto aqui, bravejando, ele pensa que tem uma velhinha gritando. Sabe? Que legal, né, cara? Mas tudo bem, eu vou superar. Som é uma onda long e para ser chamada de som tem que ser audível. Audível por quem? Pelo ser humano. Porque tem bichinho que escuta além do que a gente escuta, ou a quem, certo? Beleza? Então, ó, som, onda mecânica, longitudinal, audível. E para ser audível, meus queridos, tem que respeitar uma certa faixa de frequência. Para ser audível, em média, a gente diz que vai de 20 oscilações por segundo a 20 mil oscilações por segundo. Ó, professor, então Deus projetou bonito o ser humano, né? Porque ele botou redondo. Não viaja. Não viaja. Assim, ó, tu vai lá testar as pessoas, certo? E tu percebe que a maior parte das pessoas para de escutar a partir dos 18, alguma coisa. Pra tu não dizer que é 18, pra ficar bonito, diz que é 20. Entendeu? Porque o cara, alguns já perdem um pouco antes, é 20. Não quer dizer que eu vou fazer vibrar o ambiente aqui com 18 Hz, tu não vai escutar nada, tu não vai sentir nada. Tu pode sentir, tem alguma coisa, peraí. Tem alguma coisa realmente, eu não sei decifrar, mas estou escutando sim. Então calma, não é um robô, tá? Não é uma coisa assim perfeita, beleza? Tu bota os caras para escutar sons cada vez mais agudos, vai aumentando lá a frequência do som. Beleza? Chega uma hora, cara, lá pelos 19 mil e pouco, a maioria desligou, né? Não é que desligou, é que tá tão rápido que teu aparelho não... Teu sistema auditivo não vibra mais com aquela vibração, não entra mais em... né? Porque se eu tô escutando, tem alguma coisa vibrando com o som dentro de mim. Concorda comigo? E vibrar porque outra coisa está vibrando é entrar em ressonância. Certo? Tu vê, o nosso aparelho auditivo, o projeto acústico dele faz ele ressonar quando o ar vibra entre 20 oscilações por segundo e 20 mil. Beleza? E tem alguns picos aí de ressonância. Por isso que algumas frequências vai escutar melhor que outras. Olha que interessante. Beleza? Se isso aqui no meio é que é som, o que seria abaixo disso? Que não se escuta. E já que é abaixo, assim como luz tem ultravioleta e infravermelho, tem o infrassom, obrigado, e o ultrassom. Bem simples a ideia, né? E os números são bonitinhos, tu vê. Pode decorar assim, é de 20 a 20 kHz. De 20 a 20 kHz que tu escuta. Tranquilo? Outra coisa interessante de saber. Já que o som é devido à vibração das moléculas, uma molécula faz a outra vibrar, tu deves entender com tranquilidade que a velocidade do som nos sólidos é maior que a velocidade do som nos líquidos, que é maior que a velocidade do som nos gases. Tu vê que interessante, eu falei que no ar, na questão anterior, era 340 metros por segundo. Naquela aula de eco, lembra? Eu comentei isso com vocês para provar que quando só tem
obstáculo para o som, o eco só começa a ocorrer quando o cara que grita e a parede estão a 17 metros um do outro, né? Certo? Lembra disso? Por que 17 metros? Porque 17 mais 17? 34. E 340 metros por segundo. 34 metros demora quanto tempo? 0,1 segundo. E 0,1 segundo é o tempo que o tímpano demora para parar depois que receber uma pancadinha do ar. Lembra disso? É o tempo de persistência auditiva. Se o som se reflete quase instantaneamente e retorna, por exemplo, agora eu falando, passa o som por ti, bate no colega atrás, já passa de novo, bate na parede aqui, já passa de novo. Isso em muito menos de 0,1 segundo, porque nós temos muito menos de 17 metros entre nós. Tudo bem com vocês? Isso chama-se reforço sonoro. Fica melhor de me escutar. A presença de vocês ajuda a escutar, que viagem, né? Parece que a sala vazia seria melhor, mas não. Tudo bem? Se eu começo a chegar aqui, ó, como aquela parede já está quase a 17 metros de mim, é desagradável pra caramba pra falar, porque eu sinto que tem, ó, tá fraca a minha voz e vem alguma coisa de lá, ó, é esquisito. Isso pra mim já é rever. O meu tímpano tá quase parando quando o som refletido chega nele, reforçando o som, beleza? Se eu aumento um pouquinho mais a distância, eu grito ali, eu escuto o grito depois, meu tímpano parou, meu cérebro acha que o novo som não saiu de mim, e separa, né, um som do outro. Lembra? Eco, na verdade, cara, não tem nada fisicamente acontecendo de diferente ali. É o teu organismo que reage diferente ao ambiente e interpreta diferente aquilo ali, cara. Que loucura, né? Muito louco. Pessoal, olha só. Olha só. Velocidade, fácil de compreender essa ideia? Quanto no ar? 340. Se fosse na parte alta da atmosfera, tu acha que seria maior ou menor? Tu acha que o som se propaga mais rápido ou mais devagar na parte alta da atmosfera? Lá na parte alta o ar está rarefeito, né? As moléculas estão mais afastadas umas das outras, para uma bater na outra e transmitir, então já vai diminuir. 340, a gente está dizendo aqui, numa temperatura de 20 e poucos graus, na pressão de uma atmosfera. Tudo bem para vocês? Porque a temperatura muda. O que tu acha que acontece quando a gente aumenta a temperatura de um gás? Tu acha que a velocidade de propagação aumenta? A temperatura média e o grau de agitação, moléculas mais agitadas vão ser mais velozes de transmitir a vibração quando recebem essa vibração. Tudo bem para vocês? Tem uma equaçãozinha que é assim, ó, a velocidade do som num gás é K vezes T. K é uma constante, certo? E T é a temperatura em Kelvin. O que acontece com a velocidade do som num gás quando eu quadruplico a temperatura em Kelvin? Duplica, né? Porque raiz de 4 é 2. Tudo bem para vocês? Então não é diretamente proporcional com a temperatura. É diretamente proporcional à raiz quadrada da temperatura, que é a velocidade no gás, hein, galera? Isso é no gás apenas. Para efeitos práticos, quem trabalha, quem precisa saber a velocidade do som no ar com a temperatura, eles usam essa equação empírica, ó. Essa equação aqui que é obtida no laboratório. Tu bota a temperatura em graus Celsius ali, ó, no θ, faz essa continha e tu descobre a velocidade do som no ar. Que temperatura é hoje, mais ou menos? 20, né? Tá confortável hoje? Marcando mais ou menos isso. 20. 20 vezes 0,6, 6 vezes 2, 12. 331 mais 12, 343. Bem próximo do valor que a questão falou, viu? Mas se esquenta um pouquinho, aumenta um pouquinho a velocidade do som no ar. Tranquilo? Tem termômetros que medem a temperatura do ar através da velocidade do som. Ele emite um barulhinho, mede a velocidade do som no ar e com isso joga nessa equaçãozinha e responde para o usuário a temperatura do ar. Professor, Que maneira bizarra, né, de medir a temperatura do ar. 331, então é 0 grau. A 0 graus, essa é em Kelvin, só para deixar claro, tá? Essa é em Kelvin e essa equação é uma equação empírica, então não dá para ser deduzida, certo? Tem que fazer um experimento e é em Celsius. Logo, em 0 Celsius, a velocidade do som no ar é 331 metros por segundo. Perfeito. Abaixo começa a ficar temperatura negativa, vai diminuindo um pouquinho a velocidade. Concorda comigo? Certo? Perfeito, é isso mesmo. Nunca vi no vestibular da UFSC essa relação, tá, gente? Duvido que tu vá precisar. E se precisar, tu não tem que decorar ela, eles vão te fornecer.
sabendo que a velocidade do som no ar se comporta de acordo com a equação tal, aí ele te dá alguma questãozinha de física aí, não vai ter que decorar isso não. Só para uma ideia de, como falo, né, ordem de grandeza, quanto mesmo? Falando do ar, né? Uma atmosfera, um pouco menos de 20 graus, certo? Água, 1.400 e poucos metros por segundo. Cara, 1.500 quase. É quase 5 vezes mais. Um segundo o cara te escuta em 340 metros. Uma pancada no oceano, uma batida, uma explosão, ela vai andar 1.400 e poucos metros, né? A vibração do som é em um segundo. Certo? Só que quando eu vou para o sólido, por exemplo, um aço, vai para 5.000 e cacetada. 5.000 metros por segundo a velocidade do som no aço. E é por isso, então, aquela cena clássica de filme de faroeste, né? Vocês não devem ter visto ainda, mas tem uns ainda que vale a pena, cara. O cara bota a orelha no trilho do trem para saber quando é que o trem está chegando antes, né? Porque pelo ar não ia dar tempo de preparar os cavalos e ficar preparado para correr do lado do trem, né? E assaltar o trem. Então eles já usavam essa técnicazinha de ficar escutando através do trilho. E aí, muito antes de escutar o apito e de ter que, né, de começar a correr atrás do trem, eles já estavam preparados, certo? Muito. Tem aquela história clássica do cara pegar o copo e botar na parede, né? Certo? Aquilo funciona de certa forma. Fisicamente, claro que o ideal é ter um estetoscópio, né? Um aparelho específico. Mas quando tu conecta o teu sistema auditivo com um sólido, ajuda a transmitir o som. Beleza? A velocidade, inclusive, fica um pouco maior. Pessoal, falamos um pouquinho de... ultrassom, tu conhece aplicações, né? Meu Deus, todos nós aqui provavelmente fomos observados de cabo a rabo, medidos. Mede os órgãos, cara, do bebê dentro da barriga da mãe, o tamanho do coração, o tamanho da horta do bebê, cara, o tamanho do rim, do fígado, é inacreditável. O bebê tá lá dentro, como é que a gente consegue fazer isso? A gente joga uma vibraçãozinha para dentro da barriga da mamãe, é como uma onda se propagando num mar de tripas. Essas ondinhas, é real, cara, nós somos feitos de água, não esquece, tudo gelatinoso, certo? Bate na tua barriga, se tu filma em câmera lenta, tu vê uma ondinha indo e voltando na tua pança, cara. E aí, tu faz essa vibração bem tênue, né? Ela vai esbarrando em tudo quanto é coisa e voltando. O sonarzinho, que é um sonar, na verdade, o ultrassom, ele mede o tempo que demora para o som ir e voltar. Assim ele calcula a distância daquela barreira. Cada barreira que ele encontra, ele marca um pontinho. Bateu no narizinho, voltou. Aqui também, ali também. E aí, hoje é tão sofisticado que chega a formar a imagem em 3 dimensões do bebê, né? Tu joga sons em várias direções, bota isso no computador, o computador faz o gráfico das coisas que estão interagindo com o som. É muito doido. Cara, porque tu disse que, tipo, tu pega uma concha, bota no ouvido e escuta o som do mar. Mas por que num ambiente sem barulho... Parabéns. Se vocês forem olhar, que bonita a tua pergunta, cara. Se vocês forem olhar na página 30 da apostila, para quem tiver o volume 6... volume 7, desculpa, tem um desenho do ouvido humano. Olhem lá a cóclea, não vai confundir, hein? Cóclea, certo? A cóclea, ela tem uma figurinha, olha que bonitinha a cóclea. Ela tem uma figurinha que lembra o quê? Dá uma olhada, o que lembra a cóclea? Atenção ali, cóclea. A cóclea lembra o quê, galerinha? Uma concha. Aquele sistema, aquela concha, cara, ela faz com que o ar que vai penetrando nela vai entrando em ressonância para várias frequências diferentes. Então basta ter um ruidinho qualquer no ambiente que ele, ao penetrar aquele canal estreito, vai sofrendo reflexões construtivas e por isso, quando tu aproxima do ouvido, tu escuta o ruído com mais intensidade. Como no bar tu tem o ruído constante das ondas, aquilo fica nítido. Certo? Numa região completamente sem barulho, não tem o que ressonar com a concha. Beleza? É por ressonância que ela emite aquele barulho. E não é o barulho do mar, é qualquer barulho que esteja no ambiente. Certo? Essa era a piadinha, né? E tu vê que golpe bacana da natureza, né, cara? Tu botar o olho, imagina o primeiro cara. O olho tá longe do mar, meu Deus, tu escutou o barulho do mar ainda aqui de dentro, caramba, o barulho se conservou aqui na concha. Né? E virou uma brincadeirinha que eu acho que quase toda criança, principalmente que mora, né, numa ilha, deve ter escutado dos pais. Eu lembro e, né, óbvio que criança hoje já é um pouco mais viva, né, ela vê que tem alguma, né, não vem com essa. Internet é foda, cara, deixa as crianças com menos inocência. Tem o lado bom e o lado ruim.
Não dá pra brincar com elas. Ô galerinha, olha só, o negócio é o seguinte, te falei do sonar. Sonar é uma ideia simples, né? Mede o tempo de ida e vinda do som. Falei da equaçãozinha. Tu vê a primeira aulinha, teoricamente, ó, já era. A primeira aulinha de acústica, que absurdo, né, cara? Vamos avançar um pouquinho. Tudo questão teórica, fazer conta. Ó. Qual a função do ultrassom, no caso, para recuperação do músculo? Legal. Pensa bem, gente. Vocês chegaram aí na exposição do corpo humano que teve aí? Cara, tudo é mágico. Pra mim, a que mais me impressionou é aquela que eles pegam o defunto ainda, né, fresco, tiram todo o sangue do defunto e colocam um polímero no lugar do sangue. Esse polímero, depois de alguns dias, seca em todos os malditos vasos, até nos capilares. E depois, com ácido, eles retiram todos os ossos e órgãos e deixam só o sistema de vasos sanguíneos do corpo humano. Aí tu entende porque tu dá uma picadinha no dedo e começa a sangrar na hora. Porque embaixo da pele, logo embaixo da pele, tem uma rede de capilares, de vasos mais finos que fio de cabelo. Com todo o teu corpo preenchido com esses vasos. Beleza? Aí tu foi lá e pum, no futebol, deu uma cacetada. Vai, rompe tudo. Rebenta os vasinhos, é sangue pra tudo que é lado, fica roxo. Depois que o sangue seca lá dentro. Poxa, se tu der uma sacudidinha no tecido ali, que tem líquido fluindo para tudo que é lado, que tem sangue escorrendo para tudo que é lado, tu ajuda na velocidade desse fluido se dissipar. O roxo vai diminuir mais rápido. E aí as células brancas, para curar o tecido, vão vir mais rápido pelo sangue. Por isso que dá uma sacudidinha, e para a pessoa não ficar escutando, né, tu faz um ultrassomzinho, certo? Para a pessoa não ficar vibrando a perna dela, porra, joga na cabeça do fisioterapeuta. Aí tu bota um ultrassomzinho, a pessoa não sente nada, gostosinho, gelzinho, e ajuda a velocidade de fluxo de nutrientes e tudo ali, vai melhorar a velocidade, certo? É usado o infrassom também, tá, galera? Pode ser para uma massagem terapêutica, aí a galera usa, e é o que tudo indica, ajuda na melhora, certo? Mas não vamos nos esquecer que de repente só de ter alguém perto de ti, te ajudando a te curar, né? O ser humano é social, só a presença de alguém, mesmo que entoando mantras, Golfema, Liame, Zemben, Penfen, talvez ajude, certo? O senhor está esotérico hoje? Não, eu estou te falando de um efeito científico chamado efeito placebo, certo? O que prova que a fé de fato move montanhas, certo? Acreditar é fundamental para o corpo. Agora tu vai lá, fala aquele babaca da fisioterapeuta, aquele ultrassom de merda. Não, é melhor não ir, certo? Pode causar um efeito pior do que benéfico. Tu vê que bizarro, né, cara? O ser humano é um bichinho danado, tem que acreditar. Ô, galerinha, perigoso. No dia a dia é clássica essa fala, né? Aumenta o som. Ou abaixa o som, eu quero dormir. Fisicamente é um absurdo falar isso. Fisicamente é um absurdo. Abaixar o som seria falar agudo. Abaixei o som o suficiente para ti. Tá bem, tá bem. Aliás, isso é alto. Tu acredita? Isso é alto. Isso é um som alto, fisicamente falando. Por que alto, gente? Porque a frequência é alta. A altura do som é a frequência. Cuidado então, hein? Vamos esquecer que a altura é volume do dia a dia. A altura igual a frequência. Quem é que fala baixo então? O Lula fala muito baixo. Certo? Ô, professor, mas eu vi ele lá na época como é que é? De onde é que ele veio, o Lula? Não, veio da sindicato, porra. O Lula é sindicalista. Lá no sindicato, quando não tinha nem microfone, eu vi vídeo dele berrando. Como que ele fala baixo? Falava baixo. Berrando, ele falava muito baixo. Porque a voz do Lula é muito grave. As cordas vocais calejadas dele são pesadas devido aos calos. Elas demoram mais a ir e voltar, fazendo com que o ar vibre mais lentamente para frente e para trás quando sai da garganta dele. O que faz ele ter a voz grave. Por que as mulheres têm voz mais finas que a dos homens? Adivinhem? Porque as cordas vocais são mais leves. Era isso que eu queria, como eu falei que a do Lula era mais pesada, entendeu? Eu queria que tu conectasse, das mulheres são mais leves que a dos homens, em média. Eu tinha uma falecida colega que ela tinha uma voz que era o contrário de mim no telefone. Né? Por favor, eu queria... o senhor, o que mais o senhor deseja? Aí ela, meu nome é Tânia. O senhor deseja mais o quê? Porra, a tua burrice eu até entendo, mas agora a tua insensibilidade eu não entendo. Porra, né, cara? Ela, tadinha, com a voz grave que ela tinha, ela dá sempre falando com um homem. Sabe? Ela ficava puta, tadinha, né, cara? Ficava toda vez chamando de homem, né, cara? E falava Tânia.
Tânia, meu nome é Tânia. Pô, não adianta, né, cara? E tu vê, minha mãe chama Lira, coitada, nome de homem. Certo? Por sorte a voz dela é afeminada, senão ia dar, né, encrenca federal. Então, galerinha, voz baixa, o que que é? Dá pra berrar com voz baixa? Dá. Dá pra falar baixo com voz alta? Cara, só fala super alta e pouco intensa. Tudo bem pra vocês? Agora, ó, aquilo que tu chamava de volume é, na verdade, a intensidade. Volume é intensidade. Intensidade não deixa mentir, né, cara? Algo intenso e algo pouco intenso. Uma força intensa e uma força pouco intensa. Um campo elétrico intenso ou pouco intenso. Tudo bem pra vocês? Peraí. Se a altura do som é o quanto o ar sacode, som alto, som baixo. Concorda comigo? O que que é o som intenso ou pouco intenso? Na sacudida do ar. Mas o mais rápido é isso, né? Sacudir mais rápido fica agudo. Não quer dizer que vai aumentar o volume, que vai aumentar a intensidade. Vai ficar fininho. A amplitude. Se o ar vai e vem bastante e rápido, aí é um som agudo e intenso. Se o ar vai e vem bastante vagarosamente, é um som grave e intenso. Então, se as camadas de ar sacodem pouco, o som é pouco intenso. Se as camadas de ar têm uma oscilação maior, uma amplitude de oscilação maior, faz sentido, não faz? O violão, pega a corda do violão, puxa ela pouquinho e solta. Estica ela mais e solta. Bem, faz um barulho mais alto, claro, o ar vai sacudir mais. Faz sentido? Só tem um pequeno detalhe, meus queridos. Para a gente calcular a intensidade, é só pegar a potência do som, do meu som, do teu som, e dividir pela área. Que área? Pensa bem, ó, aqui tem uma caixa de som de 100 watts, mas o watt verdadeiro, tá? RMS, que é o watt verdadeiro, né? O Root Mean Square. Depois a gente fala o que é essa brincadeira aí. Imagina que o sujeito está a 2 metros da caixa de som. Tu concorda que qualquer pessoa que esteja a 2 metros da caixa de som vai escutar praticamente a mesma coisa se essa caixa estiver virada para cima, por exemplo? Não. Caixa virada para cima, não está virada nem para um nem para outro, está virada para cima. E aí ela está emitindo 100 watts, beleza? Só como tu quiser. Tem uma esfera de 2 metros aqui em volta, imaginária. Pessoas estão no chão aqui a 2 metros todos de mão dada. Tudo bem? Ficou legal? Aí assim, ó, tu concorda que essas pessoas, se estiverem um aparelho auditivo similar, vão escutar a mesma intensidade sonora? Sim. Pior que tem que ser. Por que tu acha que não? Ah, tá. Não, é porque de repente o cara tem alguma ideia que... E às vezes o cara tá, não, pode bater no teto ali, vai ser diferente, né? E para explicar melhor. Então assim, ó. Como é que eu vou calcular a intensidade que eles estão recebendo? Cara, vamos fazer melhor ainda. Vamos pendurar no ar essa caixa de som. E é uma caixa de som com os alto-falantes apontados para todos os lados. Não é piada, existe. Se tu for num grande evento aí, tu vai ver que se o palco é circular, no meio do palco tem alto-falantes virados para todos os lados. É justamente para isso, né, que as pessoas que estejam numa posição similar tem a mesma chance, a mesma qualidade musical. Então nós poderíamos pegar uma caixa de som dessa, que emite som igualzinho em todas as direções, e imaginar uma esfera em volta dela, e qualquer pessoa que estivesse com a orelha nessa esfera vai ter a mesma intensidade de som. Tudo bem? Resumindo, eu estou pegando a potência da caixa de som e estou diluindo na área de uma superfície esférica. Como é que calcula a área de uma superfície esférica? Vocês já viram esse ano isso? A área de uma superfície esférica? Né? Quanto couro precisa fazer uma bola de futebol? Se eu te der o raio da bola? 4πr ao quadrado. Não tinha obrigação nenhuma de saber isso, tá, galera? Não viram ainda? Não tinha obrigação nenhuma. Coisa que a gente vê uma vez na vida, uma na morte no segundo ano lá, e agora no final do terceirão a gente vai revisar depois. Então tu vê, cara, ó. Para calcular a intensidade que as pessoas iam escutar, era só fazer 100 watts dividido. Qual era a área da esfera onde eles estão? 4π vezes 2 ao quadrado. Pô, cara, eu tô a fim de aumentar a potência sonora. Tá muito baixo o som. Eu vou aumentar a potência sonora
para 400 pi. Posso? A caixa é minha? A caixa é minha. 400 pi. Isso é mais ou menos quantos watts? Nada demais. Tem, né? Me insistem aí com 1.200 watts. Não sei que watt é esse, mas tem. Então, olha só. Vou colocar ali em cima quanto? 400 pi. Corta pi com pi. 400 por 4 é 100. 100 por 4, 25 o quê? Watt é metro quadrado. Foi área embaixo, não foi, galera? E já que eu usei metro, né? Os caras estavam a 2 metros da caixa de som. Beleza? Só tem um pequeno detalhe. Sabe qual é a tua capacidade auditiva? Ela vai de 1 watt por metro quadrado até 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 watts por metro quadrado. Mas engraçado, deu 25, cara. Como assim, professor? Não entendi aquilo lá. Já vou explicar. Aí não entrou, né? Primeiro exatamente, é uma coisa absurda. Primeiro, tu viu o que eu fiz, né? Eu peguei um som de 1.200 watts, beleza? Arregacei, deixei a galera a 25 metros. A 25 metros, a 2 metros, beleza? Tranquilo? Peguei a potência do som, 1.200 watts, dividi pela área da esfera. 4 pi ao quadrado, deu 100 dividido para 4, 50, 25 watts por metro quadrado. Sabe o que significa isso? Que o sistema auditivo das pessoas está absolutamente sobrecarregado. Que se elas ficarem fazendo isso durante alguns anos, antes dos 50 elas estarão surdas. O sistema auditivo, né, que é bem bonitinho ali, tem martelo, bate na bigorna, que mexe no estribo, que faz a cóclea vibrar, e aí os pelinhos recebem a vibração da cóclea, vibra, passa pelo nervo auditivo, vai para o cérebro e teoricamente tu entende o que eu faço, né, com a minha garganta sacudindo o ar. Bizarrice isso aí. Agora olha só, se tu vai assistir a decolagem do avião, dá uma dorzinha já, né? Vai assistir uma decolagem do avião, já dá uma dorzinha. Já está lá próximo de 1 e pouco watt por metro quadrado. Por isso quem trabalha no aeroporto está sempre com o fone. Tudo bem para vocês? Agora o amigo ficou confuso com aquilo ali, né? A menor intensidade audível, né? Certo? Escutaram? Ah, não pode. Mas é só um pedaço de giz idiota, eu derrubei ele debaixo desse batente. Que energia tem essa porcaria? Deixa eu ver. Energia potencial gravitacional, NG. A massa dessa porcaria, sei lá, vou chutar alto, 2 gramas. Gravidade 10, de que altura caiu? Vou chutar alto, 2 centímetros. 0,02 metros. Então a energia, meu Deus, é muito pouca energia. Será que toda a energia foi transformada em som? Não, né? Só uma parte da energia foi transformada em som. E meu Deus, teve gente que estava de trás dos amigos e escutou o giz cair. Quer dizer que ainda essa pouca energia veio vibrando o ar, atravessou, driblou as pessoas por difração. Joga muito. Desculpa, eu atropelei a moça. Então, difratou e o cara do fundo escutou. Ô tímpano sensível, hein, cara? O cara peida, e às vezes é lá, né? Certo? Não, é aqueles tensos, né? Que só meia hora depois que a galera... Veio aí, ó, um amigo meu, disse que era quando acabou de noivar. Aí, pô, tá com a tua noiva, é núpcias, entendeu? Nós fomos acampar. Não se faz isso, tá? A gente vai acampar com a tua noiva. Querida, eu tô meio ruim, posso dar um pouco? Claro, amor. Ai, meu Deus, abre a barraca. Cara, ela só conseguiu voltar pra barraca porque ela varreu a barraca, tamanha densidade. Parece que só saiu o cheiro quando varreu. Antes de varrer a barraca, tava um cheiro de merda da barraca. Ai, meu Deus. Não façam isso. Ai, meu Deus. Olha aí, ó. Eu vou ter que usar logaritmo na próxima aula. Sabe por quê? Como a capacidade auditiva humana ela é muito ampla, vai de 1 watt por metro quadrado até 0,0000001, uma agulha caindo do outro lado da sala, para poder diminuir esses números e trabalhar com decibel, aí não vai ter mais esses números feios, vai ser 10 decibel, 20 decibel, 120 decibéis, 120 decibéis quando já estiver começando a doer.
certo? Nós já vamos falar disso na próxima aula. A primeira parte foi, já pode arriscar toda a primeira gama de exercícios depois da primeira aula de acústica. Muito obrigado pela paciência, continuamos em seguida. Vocês foram muito pacientes.